Hoje é dia de questão complexa, hein? Se liga aí. É uma questão que eu particularmente achei um pouco injusta de estar na prova do Enem, porque ela vai trazer três conceitos ou três ideias da psicologia, e a gente sabe muito bem que apesar de ser necessário, apesar de ser uma coisa que deveria ter, a gente não tem um debate muito profundo sobre psicologia no ensino médio, muito menos de determinados conceitos. Agora, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo hoje entendendo essa questão de uma vez por todas, como é sempre aqui no canal. Aqui a gente sempre esclarece as questões difíceis para você. Chega na vibe! Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a danada da questão 15 da prova azul do Enem 2018. Na prova amarela é 24, na prova branca 45. Fechar a prova com essa questão, hein? Que pauleira! E na prova rosa é a 37. Tá na tela para você. Vamos com calma, tá bom? Dia 20 do 10. Dia 20 do 10, o que o título já coloca pra gente? Que impressão que o título já passa pra gente? Será que é um diário? E todo dia a pessoa escreve alguma coisa e essa é a entrada do diário do dia 20 do 10? Pode ser. Vamos lá. É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar para balanço e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus, nem esperança aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. É preciso. É preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública. Texto de Torquato Neto, está em J. Mendonça, é o organizador de poesia impopular brasileira. Nós sabemos então que é uma poesia. Pronto. Essa referência já deu uma dica pra gente. Nós temos uma poesia e isso vai ser útil, tá? Por quê? Que você pensa, tá em verso, mas é uma poesia. Muito bem. São Bernardo do Campo, Lamparina Luminosa, é a editora, 2012. Vamos ver o enunciado. O enunciado? Acho que cabe tudo, né? Numa tela só fica o título de fora. Excelente. É só reduzir um pouquinho aqui que vai caber tudo. Ó, que maravilha, ó. O processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada. Isso aí complicou, né? Vamos analisar isso aí tudo com paciência. Ó, primeira coisa, eu sempre falo para você confiar nos seus instintos quando você está lendo um texto. Por quê? Qual que é a sensação que esse texto te passa? Pensa aí rapidinho. Qual que é a sensação que esse texto te passa? A hora que eu li esse texto, antes de mais nada, antes de ver enunciado de qualquer coisa, esse texto me passou uma sensação de ansiedade. Eu não sei se é porque eu já tive crises de ansiedade na vida, já tive momentos em que eu fiquei muito ansioso e na minha cabeça fica passando um monte de coisa ao mesmo tempo, exatamente como parece isso aí. Então, assim, é claro que vai de uma coisa mais pessoal, mas me pareceu muito como uma pessoa que está sofrendo de ansiedade. Sabe por quê? Você observa que são coisas, a pessoa está sofrendo por coisas que ainda não aconteceram. Todas as coisas daí vão acontecer, ó. É preciso não beber mais, ou seja, é uma coisa para futuro. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. Por quê? Porque a pessoa provavelmente está sentindo, ela quer parar de beber, só que o que ela quer? Ela quer não sentir vontade de beber. Não é? Porque parar de beber é muito difícil. Se ela não sentisse vontade, seria tudo muito mais fácil. É preciso não dar de comer aos urubus. Nós temos aí um eufemismo. O que é dar de comer aos urubus? O urubu come o quê? Cadáver. Então, é preciso não dar de comer aos urubus significa é preciso não morrer. É preciso fechar para balanço e reabrir. Esse fechar para balanço e reabrir pode ser também uma metáfora ou pode ser real. A pessoa pode ter alguma coisa e fechar e depois sentir que ela precisa reabrir, né? Não encerrar o negócio, entregar os pontos de uma vez, ou pode ser ela própria. Eu preciso fechar
para poder refletir, mas eu preciso voltar depois. Eu preciso ter meus momentos de introspecção e voltar. É preciso não dar de comer aos urubus, é preciso não morrer. É preciso sacudir a poeira. O que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É preciso você... Tomou um tombo na vida? Você vai levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. É preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. O que é? É preciso poder beber controladamente. Parece ser uma pessoa que bebeu demais, né? E agora ela está refletindo. O que ela precisa fazer? Ela tem que ter controle na hora de beber. É preciso. É preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo ir. Também uma coisa de futuro, né? É preciso você não ficar preocupando demais com o outro. Vive a sua vida, deixa o outro viver a dele. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública. Parece ansiedade, né? Tudo coisa que vai acontecer. A pessoa está sofrendo por antecipação. Muito bem. O processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada. Então a gente tem que fazer uma análise. Primeira coisa, antes disso, eu quero te dar uma dica. Tenta fazer sempre, na sua resolução da questão, uma leitura do texto de forma interpretativa, igual eu fiz aqui. Tentando interpretar como que a pessoa estaria lendo aquele texto, o autor que escreveu, como que ele estaria colocando aquele texto, expondo aquilo. Tenta fazer uma leitura dramática sempre, pode te ajudar a interpretar. Muito bem, agora sim. A gente precisa analisar o processo de construção do texto. A forma como esse texto foi construída. O que estava acontecendo quando esse texto foi construído? Então a gente precisa analisar esse processo. O que acontecia quando esse texto foi construído? Certo? O que parece que acontecia, pelo menos? Muito bem. Já que é esse processo que vai dar o formato e a dimensão do texto, ou dimensão da mensagem do texto. Então, vamos analisar o processo de construção, o que estava acontecendo quando o texto estava sendo feito, porque esse processo vai formatar, vai dar o formato a uma mensagem que foi dimensionada pelo texto. Ele vai formatar e dar formato e dimensão a uma determinada mensagem. Ok. Vamos lá. Uma vez que, letra A, o processo de construção configura o estreitamento da linguagem poética? Não. A gente não tem estreitamento, a gente tem a ampliação da linguagem poética, porque a linguagem poética geralmente ela vem em verso. Se a pessoa fosse estreitar, ela ia fazer a linguagem poética o mais padrãozinho possível, às vezes até um soneto. Cheio de verso, de rima, de métrica, não. Esse texto é um texto poético, ele está num livro de poesia, como a gente viu na referência. Além disso, ele tem eufemismos, como eu mostrei para você. Ele tem anáfora no é preciso, é preciso, é preciso. A gente tem uma repetição constante, então a gente tem uma anáfora, duas figuras de linguagem, então. A gente tem lá o fechar para balanço, que pode ser uma metáfora ou não. Certo? Muito bem. Ele amplia, então, ele está explorando um outro ambiente que não é comum, que é a prosa. É um texto poético que está em prosa, é uma prosa poética. Então está sendo feita uma ampliação da linguagem poética. Beleza, então vamos riscar a letra A. Já eliminamos uma. Letra B. Reflete. Agora na letra B, na letra C e na letra D, a gente vai ter três coisas da psicologia que a gente precisa analisar. Certo? Letra B. Reflete as lacunas da lucidez em desconstrução. O que são as lacunas da lucidez? São espaços de loucura. Lacunas são espaços. Certo? Se a gente tivesse espaços de loucura, as lacunas da lucidez significa que você tem lucidez e em alguns momentos você vai ter buracos que vão ser preenchidos por loucura, certo? Então a gente deveria ter trechos com lucidez e trechos com loucura. Trechos com lucidez e trechos com loucura, intercalado. Mas a pessoa está lúcida. Não tem nada de surreal, nada de absurdo naquilo que ela está falando que a gente possa associar à loucura.
Ah, só pelo fato dela estar falando dos urubus? Não, é só um eufemismo. É só um jeito de falar que é preciso segurar para não morrer. É preciso não morrer. É só um jeito diferente de colocar as palavras para não ficar tão grave aquilo que está sendo dito. Mas não tem uma loucura aí. Realmente parece existir uma dor na pessoa, mas não uma loucura. Ela está sentindo, ela está lúcida, ela está consciente daquilo que ela está sentindo. Ela precisa não beber mais. O problema principal dela parece que está na bebida, né? Ela precisa não beber mais, beleza. Então a gente não tem essas lacunas. A gente teria que ter um trecho com a pessoa bem lúcida e um outro trecho com ela louca, um outro trecho com ela lúcida, um outro com ela louca, para a gente configurar essas lacunas da lucidez, ainda mais que está no plural. Então a gente precisaria ter pelo menos 2 trechinhos de loucura intercalados no meio de um texto com bastante lucidez, certo? Então a gente não tem essa reflexão aí das lacunas da lucidez em desconstrução. Muito bem. A lucidez em desconstrução, né, é a própria loucura. Letra C. Projeta. Outra coisa da psicologia. A projeção. Então, projeta a persistência das emoções reprimidas. O processo de construção do texto projeta a persistência das emoções reprimidas. O que é a projeção? Ele é um conceito da psicologia que consiste em você atribuir suas coisas ao outro. Sabe aquela pessoa que fala assim, isso você faz para se desligar isso de você. Aquela pessoa que é super mentirosa e aí ela vive criticando mentira. Ela, nossa, detesto gente. Olha como que fulano é mentiroso. Fulano fala mentira o tempo todo. Mas ela também é mentirosa. Só que para ela se blindar daquilo e tentar tirar aquilo dela, ela joga para o outro. No texto, a pessoa não está reprimindo emoções, igual fala a letra C. Ela está expondo as emoções dela aí, está botando tudo para fora as emoções. E ela também não está projetando nada no outro, nem no próprio texto, né? Ela não está atribuindo a responsabilidade daquilo para o outro. Ela não está falando assim, as outras pessoas deviam parar de beber, as outras pessoas deviam parar de sentir vontade de beber. Não, ela está falando dela. Ela está expondo os sentimentos e está falando de si. Ela não está projetando as emoções reprimidas. É claro que você pode entender esse projetar tirando do conceito psicológico e simplesmente falando que as emoções reprimidas estão sendo jogadas no texto. Mas se você está jogando para fora, você não está reprimindo. Certo? Não é meio óbvio que se você está jogando para fora, você não está reprimindo? E aí ela não tem essa... Você pode pensar, mas ela está reprimindo no sentido de que ela não quer beber mais. Ela está tentando reprimir uma vontade de beber. Não, ela não está tentando reprimir uma vontade de beber. Ela está tentando vencer uma vontade de beber. Ela está tentando vencer algumas coisas. Reprimir é diferente de vencer. Quando você está reprimindo, você esconde, você fecha, você tenta blindar por meio da projeção. A projeção é uma boa forma de reprimir emoções. A pessoa começa a jogar tudo como se fosse o outro e vai reprimindo dela, vai reprimindo dentro dela, né? Fechando aquilo. Inclusive as emoções reprimidas, elas são ocultadas, escondidas e acabam se tornando aí uns comportamentos bem destrutivos, certo? Agora, o que parece no texto é que a pessoa está incomodada com o excesso de emoções. Parece que está vindo um tanto de emoção de uma vez só e ela está incomodada com aquilo. Então, a letra C a gente não tem projeção nem no sentido psicológico, nem não psicológico, de emoções reprimidas, certo? A gente tem uma tentativa de vencer essas emoções, de ser mais forte que essas emoções. Então, letra C está incorreta. Letra D. Repercute a consciência da agonia antecipada. Vamos palavra por palavra, trecho por trecho. Repercutir é o quê? É refletir. Beleza. Então, reflete a consciência. O que é a consciência? É a presença na mente. Então, está refletindo a presença na mente constante da agonia antecipada.
olha bem para essa expressão. Agonia antecipada. O que seria uma agonia antecipada? Você está antecipando, ou seja, você está puxando para agora uma coisa que era de futuro, que é o que a gente viu bem no texto, né? Que a pessoa está sofrendo por coisas que ainda não aconteceram. É isso, ela está sofrendo por antecipação alguma coisa. Já viu essa expressão, né? Para de sofrer por antecipação. A pessoa está assim, nossa, mas e se eu zerar a minha prova? E se eu for sofrer um acidente, sair de carro e sofrer um acidente? Ah, e se eu for fazer essa cirurgia e morrer? Você está sofrendo por antecipação. Tipo, não é? E o sofrimento por antecipação, sabe o que ele é? Ansiedade. Bum! Bum! Aquilo que a gente percebeu de cara no texto, que parece uma pessoa ansiosa, preocupada com coisas que ainda vão acontecer. Exatamente o que a letra D coloca. O texto está refletindo o processo de construção do texto. Quando a pessoa estava escrevendo esse texto, dá a impressão que ela estava colocando no texto, fazendo o texto refletir uma consciência, presença constante na mente da ansiedade, de elementos dessa ansiedade. Tudo que ela está pensando, tudo que está vindo na mente, ela está colocando no papel. Observa isso. Você já ficou numa situação que você começa a pensar um monte de coisa, uma junto da outra? Observa que é mais ou menos isso que a pessoa faz. Tudo que está vindo na mente dela está caindo no papel. É preciso não beber mais. É preciso não sentir vontade de beber. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. Só que aí ela já colocou o é preciso não beber mais lá no começo. Ela poderia ter falado assim, não, é preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. Pronto. Ela poderia, se ela quisesse, ter eliminado isso aqui e deixado só o é preciso não sentir vontade de beber, já que ela está se corrigindo. Mas não. Ela quis deixar, o autor quis deixar para poder mostrar que esse eu lírico tá vivendo um monte de coisa seguida, um monte de emoção seguida. Então a gente tem sim. E a gente precisa observar que consciência, que é o que está na letra D, é diferente de loucura. É o contrário de loucura. Que estava aqui na letra B. Lacunas de lucidez. Certo? A gente precisa observar que consciência é o contrário de emoções reprimidas. Se você está consciente, você não está reprimindo nada. Porque quando você vai reprimindo, você começa até a fingir que aquilo nem existe. Você não tem mais consciência daquilo. Fica no seu subconsciente, vai te destruindo por dentro. Mas, né? Então a pessoa ela tá consciente, mas ela tá ansiosa e muito ansiosa. Letra D, então, tá bastante correta. Tem muito a ver com o que parece pra gente que tá acontecendo nesse processo de construção do texto. Até as frases bem curtas, né? Começa a terminar rapidinho, as repetições de uma mesma ideia, uma ideia fixa na cabeça, que é a ideia de não morrer, não morrer. Isso está fixo na cabeça. Não morrer, e está sendo repetido. Então existe uma agonia antecipada. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Estou sofrendo por antecipação, porque todo mundo vai morrer. Eu só não quero morrer agora. Então não quero morrer agora, não quero morrer agora, não quero morrer agora. Letra E. Revela a fragmentação das relações humanas. É a bendita da pegadinha que o INEP coloca. Você sabe por quê? Porque a gente tem esse trechinho do Rogério aqui, ó. É preciso não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. Aí o INEP me vem e me mete uma pegadinha falando da fragmentação das relações humanas. Se você não vai mais se preocupar com o outro, que é o Rogério, você está tendo uma relação humana fragmentada. Certo? Só que não é isso. Esse trecho do Rogério é mais uma ideia que a pessoa está preocupada com o Rogério. Observa. Presta bem atenção. É preciso sobreviver para verificar.
não pensar mais na solidão do Rogério e deixá-lo. A pessoa tá com medo de deixar o Rogério e o Rogério ficar na solidão. Então ela tá preocupada com o Rogério. Aí eu tô sofrendo porque eu quero fazer alguma coisa. Isso aí a gente pode pensar em várias situações, né? Na situação de você tá querendo de ser uma pessoa que tá num relacionamento com o Rogério e precisa abandonar o Rogério para ela poder viver, mas ela fica pensando, ah, mas o Rogério vai ficar sozinho, coitado. Não é? Ou também uma pessoa que você conhece que está vivendo na solidão e você está preocupado com ela. Ah, eu tenho que ajudar a pessoa está tão sozinha. E nesse momento aí, o eu lírico se coloca nesse papel de quem está sabendo que aquela pessoa lá vai ficar sozinha, mas que eu não posso, eu tenho que cuidar da minha vida. Deixa o outro. E aí eu preciso me policiar para poder cuidar da minha própria vida e deixar o outro viver a dele. Certo? Então nós não temos fragmentação das relações humanas. No fim das contas, o processo de construção, quando esse texto está sendo construído, vai ficando claro para a gente, etapa a etapa, que a pessoa está tendo uma ansiedade. Ou seja, ela está sofrendo por antecipação e ela sabe disso e ela está colocando isso para fora da forma que ela consegue. É isso. A resposta certa é a letra D. Eu concordo com o gabarito oficial que trouxe a letra D também. Quando eu não concordo, você sabe que eu falo aqui para você. Nesse caso, eu concordo e bora fechar. Agora, concorda comigo também que essa questão ela é de matar. Que questão difícil, complicada, né? Um texto muito complicado, um texto pesado, né? Você falando de morte o tempo todo, então... Mas tudo bem, ó, para alegrar seu dia, o que eu te falo? Se inscreve nesse canal, porque aqui a gente faz umas piadas também, de vez em quando te alegra, certo? E aí você não vai precisar fazer o quê? Você não vai precisar... Você não vai precisar dar de comer aos urubus. Nossa, que pesado, que horror. Tá muito tenso isso. Aproveita, clica no card que vai aparecer aí agora e você acessa a playlist com todas as correções do Enem 2018 para você aí, um montão de coisa boa e é isso. Não vou falar mais nada não, que o vídeo já ficou grande, o pessoal reclama quando o vídeo fica grande. Ó, meu beijo para você, por hoje é isso. Fui, tchau.